Olá, pessoal! Neste vídeo, nós vamos tratar do assunto leitura de coordenadas. Bom, falando de coordenadas em cartas, tá? O que acontece é que a gente tem as coordenadas geodésicas, no caso, que é o que estamos focando nessa aula, tá? As coordenadas geodésicas são dadas para alguns pontos apenas da carta, tá? Eu vou fazer primeiro um exemplo esquemáticos e depois vou fazer o cálculo em uma carta topográfica na escala 1 para 50.000. Tá? Então, o que a gente tem são basicamente quadrículas, no caso da carta 1 para 50.000, tá? Nós temos quadrículas, tá? Com intervalos de 5 minutos, certo? 2.000 aqui é o que vale para as coordenadas planas ou as coordenadas de projeção UTM, tá? Que nós não vamos tratar neste vídeo especificamente. Nós vamos ver projeção mais para frente na disciplina. Então, o nosso foco vai ser isso aqui, ó, coordenadas geodésicas, que na carta 1 para 50.000 são dadas em intervalos de 5 minutos, ok? Então, primeiro vendo um exemplo esquemático aqui, tá? Que inclusive nem tem a ver com a escala 1 para 50.000. Então, basicamente, o que a gente vai ter é a chamada quadrícula aqui da carta, tá? Então, o que a gente faz é basicamente uma interpolação, tá? Então, o que acontece? Digamos que aqui as coordenadas dadas sejam de 20 graus para latitude norte e 10 graus para latitude sul, tá? Então, como aqui está 10 e aqui está 20, né? A gente vê que a gente está crescendo aqui conforme vai para norte, tá? A gente sabe que essas coordenadas aqui referem-se ao hemisfério norte, tá? Ambas. 10 graus norte e 20 graus norte. Então, aqui a gente teria, né, como eu disse, esse é um exemplo esquemático apenas, então a gente tem uma quadrícula aqui com intervalo de 10 graus, que normalmente não é muito usual, tá? Isso aqui é para escalas muito pequenas. Mas a ideia é entender o processo. Então, aqui a gente tem um intervalo de 10 graus, tá? E nós queremos definir a latitude do ponto A, tá? E a gente, se formos fazer uma medição em centímetros, a gente vê o quê? Que da latitude norte até a latitude sul a gente tem 4 centímetros e do ponto A até a latitude demarcada no sul aqui, a gente tem 2,4 centímetros. Como é que a gente usa essas informações, então, para obter a latitude do ponto A, tá? Então, é basicamente uma regra de 3 simples aqui. A gente diz o seguinte, que 4 centímetros, né, que é a diferença total aqui, tá? Equivalem ao quê? A 10 graus, tá? Porque 10 graus é a diferença aqui de 20 graus para 10, tá? Então, é a diferença que eu estou registrando, não é o valor da latitude sul. Então, a diferença de latitude aqui dessa parte, desse paralelo norte ao paralelo sul é de 10 graus. E do ponto A até a linha de 10 graus norte, eu tenho 2,4 centímetros. Então, vou colocar aqui. 2,4 centímetros equivale a x, tá? Que é a latitude que eu estou buscando. Aliás, que é a diferença, primeiro, que eu estou buscando. Depois vai ser a latitude. Então, se a gente fizer essa conta, a gente vai ter, multiplicando aqui, 24 dividido por 4 vai ter 6 graus, tá? Só que esses 6 graus ainda não é a latitude do ponto A, tá? Mesmo porque o ponto A está entre 10 graus e 20 graus, tá? Então, esses 6 graus que eu encontrei estaria aqui associado a esse delta aqui, tá? Esse delta aqui de latitude. Então, para a gente encontrar a latitude do ponto A, que aqui eu vou chamar de φ de A, tá? A gente vai utilizar o quê? O valor de 10 graus aqui abaixo, tá?
e somar com o delta que eu encontrei. Então, a latitude é de 16 graus norte, certo? Eu poderia ter feito o cálculo aqui, por exemplo? Poderia. Poderia ter feito. O que ia acontecer é o seguinte, como aqui são 4 centímetros, eu ia ter o valor de 1,6 centímetros aqui, certo? De distância. E aí, na hora que eu fizesse o cálculo, ao invés de somar no 10, como eu fiz aqui, eu ia subtrair de 20. Tá? Por quê? Por que subtrair? Porque eu teria feito a relação entre um delta aqui, ó, que eu vou chamar de delta 2, do ponto A até o paralelo de 20 graus norte, certo? Então, eu faria, nessa parte aqui da conta, eu faria 20 graus menos o valor que eu encontrasse utilizando aqui o 1,6 centímetros nessa expressãozinha aqui de regra de 3. Basicamente, a gente vê, né, que fica bem fácil de fazer as contas, ó, se eu substituísse aqui por 1,6 centímetros, daria 16 por 4, eu encontraria 4 graus aqui, e aqui 20 graus menos 4, daria 16 ao norte, do mesmo jeito, tá? Então, só para mostrar para vocês que eu posso fazer a conta do ponto que eu estou buscando, tanto para o norte quanto para o sul. Só que se eu fizer para o sul, eu tenho que pegar como base o paralelo do sul, tá? E se eu fizer para o norte, eu tenho que pegar como base o paralelo do norte, ok? Então, essa é a lógica do processo de cálculo de coordenadas. É a interpolação que a gente chama. Vou fazer o mesmo processo agora para a longitude, tá? Então, observe aqui o seguinte, ó. Eu tenho a oeste 50 graus e a leste 50 graus e 30 minutos. Então, eu vejo que aqui, essa dimensão aqui, esse delta de longitude, tá? Corresponde a 4 centímetros e 30 minutos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 4 centímetros está para 30 minutos. Agora, eu quero encontrar a longitude do ponto C. Então, aqui eu tenho 2,3 centímetros, que já está dado, já está medido. E vou encontrar o x aqui, tá? Então, 2,3 vezes 30 dividido por 4. Eu vou encontrar o valor de 17,25 minutos. Cuidado com as unidades, né? Então, como aqui eu estou trabalhando, eu tenho 30 minutos de extensão, né? Aqui eu fiz a conta com minutos e o resultado também é em minutos. Isso aqui é o delta, tá? Então, esse 17,25 é o delta aqui de longitude. Ora, se eu fiz em relação ao valor a oeste, aqui, que é o menor valor, 50 graus, tá? O que acontece é que eu tenho que somar nos 50 graus, tá? Então, a minha longitude, que eu vou chamar de lambda aqui, lambda C, vai ser o quê? 50 graus, tá? Mais 17,25 minutos. Que aí eu posso representar como 50 graus, 17 minutos, e eu vou pegar o 0,25 e multiplicar por 60, para eu ter o valor em segundos, que aqui dá 15 segundos. Então, esse é o resultado da longitude de C, tá? Pessoal, um detalhe é o seguinte, aqui, ó, tanto no slide anterior eu estava falando de hemisfério norte, tá? Para latitude. E nesse slide aqui, ó, observa que eu tenho 50 graus aqui a oeste, depois 50 graus e 30 a leste. Então, eu estou aumentando em termos absolutos aqui para a direita. Então, nesse caso, eu sei que eu estou a leste. Tá? Tem que tomar cuidado que no Brasil, por exemplo, no Paraná aqui, nós estaremos utilizando o hemisfério sul, ao contrário daqui que a gente fez as contas com o hemisfério norte,
E também estaremos no hemisfério ocidental, então a gente teria o W aqui na coordenada de longitude. Mas isso nós vamos ver agora no exemplo aqui da carta, tá? Então, até aqui eu só queria mostrar a lógica do cálculo aqui numa quadrícula, que é basicamente uma proporção para fazer uma regra de 3 e depois fazer a adição ou a subtração, se for o caso, na coordenada base aqui que a gente fez o cálculo da distância, tá? Então, aqui nesses slides, vocês podem ler depois, né? Vocês vão ter acesso aos slides. Está explicando todo esse processo que foi feito, tá? Eu não vou repetir aqui porque eu já fiz com vocês. Aqui tem a conta detalhada de novo, bonitinha. A mesma coisa para a longitude e a conta detalhada novamente. Tá? Agora vamos trabalhar com a carta topográfica de Londrina na escala 1/50.000, certo? Então, vamos aqui trocar a nossa janela, tá? Eu vou aqui para o Acrobat Reader, tá? E eu vou utilizar aqui uma ferramenta chamada de medir, certo? Então, ó, vou habilitar a ferramenta de medição aqui e aí a gente vai poder fazer as contas de distâncias em centímetros com essa ferramenta. Antes disso, eu vou fazer aqui, mostrar para vocês a questão das coordenadas, tá? Então, o que acontece? Ó, essa é uma carta oficial do IBGE, né? Então, a gente tem aqui, ó, no canto superior esquerdo, os valores de longitude aqui, 51 graus e 15 minutos a oeste de Greenwich, né? Como eu disse, nós estamos no hemisfério ocidental. E menos 23 graus e 15 minutos de latitude sul, né? Já está até o sinal do negativo aqui, tá? É até algo meio estranho, né? Porque aqui ele coloca W, então ele aqui poderia colocar o S ou colocar negativo nos dois, mas enfim, esse é o padrão do IBGE, tá? Então, 23 e 15 aqui de latitude, ao norte. Se eu for descer lá na carta, ao sul, tá? No canto inferior, eu tenho menos 23 graus e 30, tá? Então, indica o quê? Que eu tenho 15 minutos de delta de latitude, se eu for considerar a parte de baixo, tá? O paralelo sul, em relação ao paralelo norte. Então, a latitude vai de menos 23,15 até menos 23,30, certo? O que eu tenho no meio do caminho em termos de coordenadas? Lembra-se que esses valores numéricos aqui são coordenadas de projeção TM, nós não vamos focar agora, tá? É uma diferença de 2.000 em 2.000 metros aqui, mas esse não é o objetivo dessa aula, então não vou entrar nesse mérito. O que a gente tem de valores parciais são isso aqui, ó. 25 minutos aqui, tá? Está representado só o valor de minutos, porque o valor de graus é o mesmo, então seria 51 graus e 25 minutos. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor para vocês verem. Ó, 25 minutos. Tem até uma linhazinha aqui para demarcar esse 25 minutos. E mais para cima, eu vou ter outra linha representando 20 minutos. Então, vocês viram que vai de 5 em 5 minutos, né? As subdivisões aqui da demarcação. E depois já vem a parte superior com 23 e 15. Ok? Em termos de longitude, eu tenho 51 graus e 15 minutos aqui. No outro extremo, tá? Da direita, eu tenho aqui 51 graus. Então, observe que a diferença aqui é de 15 minutos para a longitude também, tá? E eu também tenho aquelas parciais. Então, 51 graus aqui. 51 graus e 5 minutos. 51 graus e 10 minutos. E aqui eu já chego no outro extremo, 51 graus e 15. Então, de 5 em 5 minutos, eu tenho uma demarcação de longitude. Ok? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aplicar o mesmo processo das contas aqui para encontrar a latitude e a longitude de um ponto específico, utilizando a ferramenta de medição que tem disponível aqui no Adobe Reader,
tá? Se você não tiver o Adobe Reader, não quiser instalar, ou se você tiver algum outro programa gráfico qualquer que te permita fazer medições, pode inclusive ser em pixels, tá? Não precisa ser em centímetros, porque o que importa para a gente não é a unidade, mas é a proporção, por exemplo, de uma coordenada conhecida aqui, por exemplo, 51,15 até 51,10, de uma proporção em relação ao ponto que eu quero calcular, do que a unidade, se eu estou medindo em pixels, em centímetros ou qualquer coisa do tipo, tá? Então, aqui eu vou utilizar essa ferramenta que ela vai me dar o valor em centímetros mesmo, tá? Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer o cálculo da coordenada de latitude e longitude para esse pontinho aqui que está representado como antena, ok? Então, para isso, inicialmente, eu vou fazer aqui as medições. Então, vou utilizar a ferramenta medição, tá? E aí, vou primeiro fazer a medição aqui do pontinho da antena até o extremo aqui da margem. Um pouquinho aqui, tá bom? Olha lá, ó, 117 ele deu em milímetros, ó, 117,65 milímetros, ok? Então, já tenho essa primeira medida. Agora, eu vou fazer uma outra medida, vou diminuir um pouquinho aqui, ó, para eu conseguir ver na mesma tela a marcação de 10 minutos, e aqui no extremo eu tenho a marcação de 15. Então, vou fazer a mesma medida aqui até o 10. A mesma medida não, a medida de longitude, né, até o 10, para ver quanto eu tenho em centímetros. Ok. Então, tá aqui, ó, 170,41 milímetros, ou 17,04 centímetros. Ok. Agora, vou fazer para latitude. Então, vou pegar esse pontinho da antena, vou pegar a latitude norte aqui e descer até o pontinho da antena, tá? Vamos tentar deixar o mais preciso ali possível. Cheguei aqui no meu valor de 18,78. E, finalmente, de novo, vou diminuir um pouquinho o zoom aqui para facilitar a vida. Vamos ver se eu vou conseguir ver na mesma tela ou vou precisar deslocar. Então, aqui da borda até a marcação, vou arrastar aqui, bajolagem, até a marcação de 20, aqui. Aqui. Que deu, ó, 184,36 milímetros. Agora eu vou montar, né, usar essas medidas aí para montar as expressões matemáticas para o cálculo de latitude e longitude. Então, vou utilizar aqui um quadro branco para expressar os valores que eu quero, tá? Então, vamos começar com os valores de latitude, né? Eu estou trabalhando com a antena. Vamos começar com latitude. Tá? Só lembrando o seguinte, ó, vamos até montar um esqueminha geral aqui dos cálculos que a gente fez, porque isso facilita muito a nossa vida. Tá? Então, o que acontece? Aqui em cima, eu tenho 51,15 e 23,15. Então, 51,15. E para a latitude, isso aqui é negativo também, né? 23,15. Aqui eu vou ter a marcação de 10 minutos, isso? E aqui eu vou ter a marcação de 20 minutos, que foi o que a gente mediu aqui, ó. Até os 20 minutos e aqui até os 10 minutos, tá? A distância total aqui para a longitude deu 170,41, tá? Então, aqui, vou colocar um pontinho aqui que é o da antena também já, tá? Mas essa distância aqui deu 170,41
0,41 em milímetros, né? Não vou nem colocar bom, vou colocar, vai. Milímetros, vai ser tudo em milímetros mesmo. Do ponto aqui até a medição que a gente fez, deu 117,65 milímetros. Então, seria isso aqui. 117,65 milímetros. Em termos de latitude, nós temos 184,36, então seria isso aqui, ó. 184,36 milímetros. E da antena ao norte, cadê a minha medição aqui? Parece que ele perdeu. Não, tá aqui. 18,78 milímetros, tá? Então, aqui eu tenho 18,78 milímetros. Beleza, agora é só fazer as contas, tá? Então, para a latitude, vou usar aqui, ó, 184,36 milímetros. Está para quanto, tá? Então, observa que eu tenho que pensar aqui em termos de diferença, tá? Então, qual que é a diferença? Aqui eu tenho menos 23 graus e 15, isso aqui representa menos 23 graus e 20. Então, de 15 para 20, eu tenho 5 minutos, tá? Aqui, do pontinho da antena até o norte, eu tenho 18,78 milímetros. E aí, eu vou obter um x com essa expressão. Vamos lá fazer a conta ali. 18,78 vezes 5, dividido por 184,36. E eu vou chegar ao valor de 0,50, vou colocar 4 casas, 93. Isso é dado em minutos, porque aqui eu estava fazendo em minutos também, tá? Então, esse é o valor que a gente encontrou. Como é que eu chego na latitude do ponto com essa medida aqui em minutos? Eu tenho que considerar a latitude aqui, porque eu fiz em relação ao valor de 23,15 para baixo. Então, eu, na verdade, tenho que utilizar o valor em minutos aqui de 15 e somar esse valor aqui, tá? Então, é como se eu pegasse, então, os 15 minutos que estão aqui, ó. Então, 15 minutos mais este valor que está aqui, 0,5093, né? Então, vou ter o valor de 15 minutos, 5093 minutos. A latitude, vou chamar de φ de novo, do ponto da antena, vai ser menos 23 graus, não pode esquecer da anotação dos graus ali, senão fica incorreto. 15 minutos, né, que veio daqui. E esse valor aqui das casas decimais, eu vou multiplicar por 60 para ter o valor dos segundos, ok? O ideal é fazer isso, ter o resultado final em graus, minutos e segundos. Então, esse 0,5093 eu vou multiplicar por 60. E aí eu vou chegar ao valor de, bom, aqui minutos, vou chegar ao valor de 30, aqui eu vou usar só 2 casas, 30,55 segundos. E tá aí terminado o nosso cálculo para a latitude. Vamos aqui fazer agora a parte da longitude da antena. Para a longitude, nós vamos utilizar aqui, ó, longitude, né? Lembra sempre, latitude, se tiver ainda confundindo, tá? Dimensão
vertical, né? Então, usamos aqui na vertical e aqui também. Vai misturar as coisas, tá? E para a longitude, a dimensão é horizontal. Não se esqueçam, é muito fácil confundir isso, tá? Então, aqui, 170,41 milímetros está para quanto de intervalos aqui de minutos? Novamente 5 minutos, porque eu tenho 10 minutos aqui, 15 minutos aqui. Lembra que isso aqui representa menos 51 graus e 10 minutos. Só não está repetido o valor em graus aqui por uma questão de padrão do IBGE. Então, 10 minutos, 15 minutos. Significa aqui que eu tenho 5 minutos de diferença, né, do meridiano a oeste para o meridiano a leste, tá? E em relação ao ponto da antena, eu vou ter 117,65 milímetros, está para X. Vamos lá fazer a conta, então. 117,65 vezes 5 dividido por 170,41. Eu vou obter um valor de 3,4519. Eu vou utilizar apenas as primeiras 4 casas decimais, né? Deu um valor maior aqui, mas eu vou padronizar nisso. Minutos. O que eu faço com esse x, tá? Esse x representa um delta aqui, ele não é o valor de minutos final ainda, tá? Então, olha aqui, ó, aqui já é um exemplo diferente, porque aqui eu tenho o valor de 15 minutos e aqui eu tenho o valor de 10 minutos. Então, ao invés, a gente vinha sempre somando, nesse caso aqui, nós temos que subtrair, tá? Porque eu tenho que pegar esse valor de 15 minutos aqui, que eu estou voltando para cá em termos absolutos, né? Eu tenho que pegar esse valor de 15 minutos e fazer 15 minutos menos esse 3,4519 aqui, tá? Então, é isso que eu vou fazer agora, ó. 15 minutos menos esse 3,4519. Então, vou lá fazer direto na calculadora. 15 menos o 3,4519. E eu vou chegar a um valor de 11,5480 minutos, tá? Então, aqui já é o valor em minutos da coordenada de longitude. Então, quanto é que vai ser a nossa coordenada de longitude do ponto da antena, então? Vai ser menos 51 graus, tá? 11 minutos. E a parte decimal aqui, eu vou multiplicar por 60. Então, eu vou fazer 0,5480 vezes 60 para ter a parte dos segundos, que aqui vai dar 32,88 segundos, ok? Então, chegamos aí ao final do nosso exercício. Coordenada de latitude do ponto da antena, latitude do ponto da antena e coordenada de longitude do ponto da antena. Tá? Então, assim, não é difícil, né? Tem uma série de detalhes aqui, cuidado para não se confundir nas medições, tá? Normalmente, numa aula teórica, a gente teria um mapa impresso, né? Esse mapa aqui que eu mostrei para vocês de Londrina é um mapa do tamanho A0, tá? E a gente faria as medições com uma régua ou escalímetro, tá? Mas a gente consegue fazer isso, vocês viram aqui, usando uma ferramenta de medição qualquer, ou até usando o Paint para fazer medições em pixels mesmo. Não precisa ser necessariamente em milímetros, tá? Porque aí você trocaria todos os valores aqui de milímetros para pixels e as proporções seriam compatíveis aqui com o cálculo, daria certo do mesmo jeito, tá? Tem que prestar atenção aqui nos valores das subdivisões apresentadas na carta. Ok? Então, este é o processo de cálculo de coordenadas em cartas.
Então, nós terminamos por aqui, finalizamos nesse ponto. Desejo a todos bons estudos.